Fala galera dos nonos anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Na aula de hoje a gente vai aprender como encontrar a solução de uma equação do segundo grau. Como encontrar a solução de uma equação do segundo grau? Bom, existem vários métodos para você fazer isso. Nós vamos aprender hoje como encontrar a solução utilizando a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula é extremamente conhecida. Provavelmente os pais de vocês se lembram dela. E nós vamos aprender como que nós encontramos essa solução por meio dela. Tem como encontrar a solução sem essa fórmula também. Só que o bacana dessa fórmula é que ela resolve qualquer equação do segundo grau. Os outros métodos que nós vamos estudar não resolve todos os tipos. Mas com a fórmula de Bhaskara, a gente resolve todos os tipos de equações. Então, isso é uma coisa interessante dela. Então, prestem bastante atenção, é bastante simples e vamos lá. Bom, a fórmula de Bhaskara é essa fórmula que vocês estão vendo aqui abaixo. Por que eu coloquei duas fórmulas? Porque esse triângulo que aparece aqui dentro da raiz quadrada, que nós chamamos de delta, é uma letra grega chamada delta, e também pode ser chamada de discriminante da equação. Para encontrar essa letra, também é necessário uma fórmula, que é essa fórmula aqui de cima. Então, eu costumo separar isso aqui em duas fórmulas. Tem professores que colocam tudo em uma fórmula só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem professor que deixa a fórmula assim e não tem nada de errado com isso, tá? Continua sendo a fórmula de Bhaskara. O que tem diferente aqui? É que ele pegou o que está aqui e colocou aqui dentro. Mas eu gosto de fazer separado. Tá? Primeiro a gente encontra o delta por meio dessa fórmula. E depois que a gente encontrar ele, a gente pega e utiliza a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Então, essa letra grega aqui se chama delta. E no contexto da equação de segundo grau, pode ser chamado também de discriminante da equação. Isso daqui é a fórmula de Bhaskara para encontrar a incógnita, que não precisa ser o x, pode ser qualquer outra letra, por exemplo. Vamos supor que você foi resolver uma equação e a incógnita envolvida era a letra y. Vamos supor que você vai resolver essa equação aqui. Aí, nesse caso, ao invés de escrever um x aqui, você vai escrever a letra y aqui. Tá? Porque você está tentando encontrar o y. Bom, antes de aprender a encontrar a solução, o que é encontrar a solução? Quando a gente fala em encontrar uma solução é porque tem algum problema, né? A gente está tentando solucionar algum problema. Qual é o problema? O que está acontecendo que nós estamos tentando solucionar? Bom, observe que em toda equação você vai ter uma letra, uma ou mais de uma. Essa letra tem um valor. Então, encontrar a solução é encontrar o valor dessa letra. E não só isso, você vai encontrar o valor dessa letra que vai fazer com que essa conta aqui seja igual a zero. Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui no lugar desse x que vai fazer com que essa conta seja igual a zero? Será que vai ser o 1? Será que vai ser o 2? Se for o 1, a solução dessa equação é 1. Se for o 2, a solução é 2 e assim por diante. Então, quando a gente fala em encontrar a solução da equação, o que a gente está querendo encontrar isso é o número que vai ficar aqui no lugar dessas letras e vai fazer com que essa conta seja igual a zero. Para a gente não ficar chutando, imaginando, será que é 1, será que é o 2, será que é o 3? Para a gente não ficar fazendo isso, existe a fórmula, que a fórmula a gente já encontra de uma vez. Outra coisa, nas equações do segundo grau, você sempre vai ter duas soluções. Sempre vai ser duas. Da mesma forma que na equação do primeiro grau a gente só encontrava uma solução, na equação do segundo grau a gente sempre vai encontrar duas. Só que pode acontecer das duas serem iguais.
Pode acontecer de você encontrar duas soluções e as duas ser o número 2, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer. Mas enfim, vamos lá resolver essas equações. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Prestem bastante atenção. Vamos começar resolvendo uma equação completa. Completa significa que ela tem os três coeficientes, o a, o b e o c. Então vamos começar resolvendo essa equação aqui. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar esses coeficientes. Quando eu vou encontrar, eu gosto de colocar uma chavezinha aqui e escrever os coeficientes. Isso aqui não é obrigatório, tá? É só uma forma de deixar mais didático, mais fácil de vocês verem e mais fácil do professor ver quando ele for corrigir também. Mas enfim, vamos lá. O a, quem é o a? Quem é o coeficiente a? O a é o número que acompanha o x ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui na esquerda acompanhando o x ao quadrado, esse número é um invisível. Então, o a é 1. O b é o número que acompanha a letra que não está ao quadrado. O número que está acompanhando ela é o menos 3. O c é o número que fica sozinho. Então, é o menos 4. Agora que eu encontrei os coeficientes, primeiro eu vou encontrar o discriminante da equação, que é o delta, utilizando essa fórmula aí. Então, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem não quiser escrever esses pontinhos, não precisa, tá? Pode colocar AC, 4AC igual está aqui. Ó. Então, vamos lá. Delta vai ser igual. O b, quem é o coeficiente b? É o menos 3. Então, vou colocar aqui menos 3. Como o b ele sempre fica ao quadrado nessa fórmula, eu tenho que elevar esse número aqui ao quadrado. Se ele for negativo, você coloca um parênteses. Se ele não for negativo, não precisa colocar o parênteses. Aí você repete o menos 4, porque ele faz parte da fórmula, ele sempre vai estar aqui, vezes o coeficiente a, que é 1, vezes o coeficiente c, que é menos 4. Para não juntar o sinal de vezes com o de menos, eu coloco um parênteses. O número negativo ao quadrado fica positivo se o menos estiver dentro do parênteses, então pode esquecer esse menos. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Como a gente vai multiplicar esses três números, e em multiplicação a gente faz jogo de sinal, a gente vai ter que fazer esse jogo de sinal aqui. Ó. Menos com menos dá mais. Coloco aqui, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então, encontrei o discriminante da equação, encontrei o delta. Agora eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara. Como aqui é incógnita, a letra que a gente quer encontrar é o x, eu vou manter o x aqui. Então vai ficar o seguinte. Vamos passar para cá. Então vai ficar assim. X é igual. Vou escrever a fórmula de novo. Menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Essa fórmula eu acho ela fácil de ser decorada, tá? Bom, então vamos utilizar essa fórmula. Primeira coisa que aparece aqui na fórmula é o menos, então vou repetir o menos. Depois vem a letra b, que é o coeficiente b, que é menos 3. Para não separar, para não ficar juntos dois menos, eu coloco um parênteses. Aí eu repito aqui, ó, mais e menos. Raiz quadrada do delta. Qual é o valor do delta? Por isso que eu encontrei ele antes. Então, 25. Então, vem aqui e coloco 25. Dividido por 2 vezes o A. O A é 1. Vamos continuar. Menos com menos
dá mais. Então, o 3 aqui fica positivo. Repete o mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. 2 vezes 1, 2. Agora, galera, observe que aqui a gente tem o mais e o menos. E não tem como a gente somar e subtrair ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar essa conta em duas. Uma usando só o mais e outra usando só o menos. Então, vou repetir essa conta duas vezes. Em uma delas, eu uso só o mais ou só o menos. E na outra, eu uso o outro sinal. Então, como ali eu usei o mais, agora eu vou usar o menos. Professor, e se eu quiser só usar o menos aqui e o mais aqui? Não tem problema nenhum. Para separar um x do outro, eu vou chamar o primeiro de x' e o outro de x duas linhas. Mas tem livro que pode chamar de x1, x2, enfim, tanto faz. O importante é você separar um do outro. Aí vamos resolver essa primeira. 3 mais 5, 8. Fica 8 dividido por 2, que dá 4. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, essas são as soluções da equação. Você vem e escreve, ó, solução, conjunto solução, coloca uma chave, é o 4 e o menos 2. Ou menos 2 e 4. Essas são as duas soluções da equação. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente encontra a solução, o que a gente encontrou foi um número e se ficar aqui no lugar do x, vai fazer com que essa conta dê zero. Vamos ver se isso é verdade? Então vamos. A equação que a gente resolveu é essa daqui, né? Aí nós encontramos duas soluções. Uma delas é o 4 e a outra é o menos 2. Vamos experimentar o 4. Vamos ver se o 4 realmente é a solução. Então, no lugar do x, eu vou colocar 4, porque o x pode ser 4, né? Então, aqui vai ficar 4. Como o x está ao quadrado, coloca o quadrado. Menos 3 vezes o x. O x é 4. Menos 4 igual a 0. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos 3 vezes 4, 12. Menos 4 igual a 0. 16 menos 12 dá 4. Fica 4 menos 4 igual a 0. 4 menos 4 é 0. Então, como deu 0, é porque o 4 realmente é a solução. Agora vamos verificar o menos 2. Vamos ver se o menos 2 realmente é a solução. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Lembrando, galera, que você não precisa fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Se o objetivo era encontrar a solução, sua resposta terminou aqui, tá? Isso aqui é só para verificar. Esse processo que eu estou fazendo aqui se chama prova real. Para você verificar se você realmente acertou a equação. Então vamos agora experimentar o menos 2. Onde tiver x eu vou colocar menos 2. Então vai ficar menos 2 ao quadrado. Então eleva ao quadrado. Menos 3 vezes o x, que é menos 2. Menos 4. Menos 2 ao quadrado, o menos dentro do parênteses ao quadrado some, fica positivo. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Como aqui é uma multiplicação, a gente faz jogo de sinal. Menos com menos, mais. 3 vezes 2, 6. Opa. Eu coloquei menos 2 ali, galera, mas é menos 1. Só para ver se vocês iam notar. A solução é menos 1. É só para ver se alguém ia falar alguma coisa. Deixa eu apagar aqui. É menos 1. Se eu colocasse menos 2, nunca que ia dar certo, porque é o menos 1 que é a resposta. Então vamos tentar o menos 1. Então não tiver x, eu vou colocar menos 1. Então vai ficar menos 1. Esse parênteses ficou parecendo uma barra. Menos 3 vezes x, que é menos 1. Menos 4 igual a 0. Número negativo dentro do parênteses ao quadrado, o menos some.
1 ao quadrado, 1 vezes 1 que dá 1. Esse menos com esse menos dá mais. 3 vezes 1, 3. 4 igual a 0. 1 mais 3 dá 4. Fica 4 menos 4. 4 menos 4 é 0. Então, realmente, o menos 1 é solução. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais uma completa. Vamos fazer agora com outra letra, né? Aí variando. Y. Deixa eu aumentar. Y ao quadrado. Mais 8x. Mais 8y. Mais 16. Se aqui é x ou é y, ou é outra letra, não altera em nada na conta, tá? Bom, então o primeiro passo é encontrar os coeficientes. O A é o número que acompanha a letra que está ao quadrado. Como não tem nenhum número visível aqui, esse número é um invisível. O B é o número que acompanha a letra que não está ao quadrado. Então é o 8. O C é o número que fica sozinho, 16. Agora que a gente encontrou os coeficientes, vamos encontrar o delta, utilizando essa fórmula aqui. Então vai ficar o B é 8, fica 8 ao quadrado, repete o menos 4, vezes o A é 1, vezes o C é 16. 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. 64 menos 64 dá 0. Delta é 0. Galera, uma observação. Sempre que o delta for 0, você vai encontrar duas respostas iguais. Duas soluções iguais. Então, como o delta aqui foi 0, vocês vão verificar que as soluções que a gente vai encontrar serão iguais. Beleza? Bom, então vamos lá. Agora vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, aí aqui no lugar do x, como a incógnita é o y, no lugar desse x eu vou colocar y. Vai ficar y é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Então fica menos o b. O b é 8 mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta que a gente encontrou é 0. Sobre 2 vezes o a, que é 1. A aqui é 1. Vai ficar y é igual a menos 8 mais ou menos raiz quadrada do 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Agora a gente separa a conta em duas. Uma usando só o mais e outra usando só o menos. Vou chamar uma de y', a outra de y duas vezes. Então fica menos 8. Nessa aqui eu vou usar só o mais. Duas vezes 1 aqui dá 2, né?
E na outra eu vou usar só o menos. Vai ficar menos 8 mais 0, dá menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Menos 8 menos 0, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, conjunto solução, soluções que a gente encontrou, é o menos 4 apenas. Beleza? Então, se o exercício estava pedindo para a gente encontrar a solução, a resposta termina aqui. Tá? Mas vamos verificar se o menos 4 realmente é a solução, utilizando o que a gente chama de prova real. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o menos 4 e vai substituir ele no lugar da incógnita. E ver se o resultado vai ser 0. Vamos fazer isso. Então vamos lá. Então a equação é y ao quadrado mais 8y mais 16 igual a 0. Aonde tiver y, eu vou colocar menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado mais 8 vezes o y, que é menos 4, mais 16. Número negativo ao quadrado fica positivo se o menos estiver dentro do parêntese. Então o menos aqui vai sumir. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Esse mais com esse menos dá menos. 8 vezes 4, 32. Repete o 16. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esse 16 com esse 16 aqui, ó. 16 mais 16 dá 32. Repete esse 32. 32 menos 32, 0. Então, realmente, o menos 4 é a solução dessa equação. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Vamos resolver agora uma equação incompleta. Vamos resolver essa equação aqui, ó. Bom, então, mesma coisa. Primeiro passo, encontrar os coeficientes. O coeficiente A é o número que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é o número que acompanha o x. O coeficiente C é o número que fica sozinho. Como a gente não tem esse número que ficaria sozinho aqui, esse número é 0. Próximo passo é encontrar o discriminante da equação, o delta, utilizando essa fórmula, b ao quadrado menos 4ac. Então, o b é 2. Desculpa, o b é menos 4. Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 0. Número negativo dentro do parênteses ao quadrado fica positivo. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 0, 0. O 0 você não precisa escrever aqui, ó. Isso aqui dá 0, então você elimina. Fica só o 16. Agora vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre então menos o b é menos 4 mais ou menos raiz quadrada do delta
é 16. Dividido por 2 vezes o A, que é 2. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Menos com menos, mais. 4 fica positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 vezes 4 é 16. E 2 vezes 2 é 4. Agora a gente separa a conta em duas. Uma usando só o mais, outra usando só o menos. Vou chamar essa aqui de x'. Vou colocar só o mais. Vou colocar o x duas linhas, vou usar só o menos. Quatro mais 4 dá 8. Fica 8 dividido por 4, que dá 2. 4 menos 4, 0. 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, as nossas soluções são 0. Ok? Vamos verificar se realmente é a solução? Então, vamos. Então, a equação é 2x ao quadrado mais 4x igual a 0. Vamos primeiro testar o 0. 0 vai ser bem fácil. Então, onde tiver x, eu vou colocar 0. A 2 vezes o x, que é 0, quadrado, menos 4 vezes x, que é 0. 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes 2, 0. 4 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Então, realmente, o 0 é a solução dessa equação. Vamos verificar agora o 2. Onde tiver x, vou colocar 2. Então, 2 vezes o x, que é 2. Menos 4 vezes o x, que é 2. 2 ao quadrado dá 4. É 2 vezes 4. Menos. E aqui, detalhe, hein, galera. Você não pode multiplicar esse 2 por esse 2. Porque primeiro você tem que elevar a potência aqui. Resolver a potência primeiro. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8 dá 0. Bem, então, realmente, o 2 é a solução. Bom, eu queria fazer mais uma, mas eu acho que a aula vai ficar muito grande. Mas com certeza alguém deve estar com dúvida. Professor, e quando B for 0? Aí lá na fórmula do delta, você vai colocar no lugar do B, no lugar desse B aqui, ó, você vai colocar 0. Vai ficar 0 ao quadrado e dá 0. Aí vai depender dos outros números que vão ficar aqui, né? Aí você resolve. Se o A é 1, você coloca 1. Se o C é menos 2, coloca menos 2. 0. Menos com menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Nesse caso aqui, o delta seria igual a 8. Tudo bem? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. E até a próxima. Falou!